Peço a gentileza do Dr. Lobato se assentar um pouco mais ao centro, para que a gente possa compor agora a mesa de debates. Composta, então, pelo Dr. José Roberto Soares Lobato. Peço a gentileza de voltar aqui à mesa, Dr. Eurico Marcos Diniz de Santi. E convidamos aqui à mesa Dr. Clóvis Panzarini, ele que é agente fiscal de rendas aposentado, ocupou a função de coordenador da administração tributária, é membro do KEFT, não sei como se menciona a sigla, mas significa Conselho de Altos Estudos de Finanças e Tributação da Associação Comercial de São Paulo. E diretor adjunto da Diretoria de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, autor de artigos sobre economia, finanças e tributações, publicados em livros, jornais e revistas especializadas. Atualmente, ele é sócio administrador da CP Consultores Associado Limitada. Boa tarde, colegas. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Descobrimos um erro de digitação nesse maravilhoso fluxograma que o Lobato montou. Aliás, não fui eu, foi o API que apontou. Que, na disfunção mais importante do nosso sistema, inverteu-se aqui. Na segunda coluna, na segunda linha, ICMS com predominância do princípio de destino, está escrito. Obviamente, princípio de origem. Essa é o grande nó que se procura desatar há 30 anos. O Lobato já colocou como... Não, está errado, tudo Tá. simples. Foi um erro de digitação, obviamente. Eu peço que vocês corrijam aí, porque isso inverte toda a lógica do nosso debate. Não, é colocar origem no lugar de destino, ali num quadrinho... Na segunda, no segundo grupo, no grupo 2, na segunda coluna, ICMS com predominância do princípio de destino, está escrito. Risquem destino, escrevam origem, obviamente. Esse é o pepino. Se tivesse destino, provavelmente metade desses problemas desapareceriam. Vamos cuidar, eu acho, primeiro das questões, e depois, se sobrar tempo, eu talvez dê um pitaco nessa discussão. Eu tenho dito que é uma péssima ideia me convidar para debate sobre reforma tributária. Eu venho debatendo esse tema há 30 anos, e a cada dia que passa, a cada ano que passa, eu fico mais pessimista. Por isso, eu acho até que me deslocaram do painel de sistema tributário para o painel de administração tributária. Acho que foi de caso pensado isso, mas estamos aqui. E depois, se sobrar tempo, eu vou falar um pouquinho sobre tanto administração tributária e reforma tributária. Mas vamos cuidar primeiro das questões. Não temos muito, temos 3 até aqui. O Roberto Rodrigues, da DRT6, ele pergunta, tendo em vista a guerra fiscal vertical, em que cada ente federado atua na defesa das competências tributárias próprias, o senhor pensa a categoria de auditores estaduais como uma potencial força contrária à adoção de um IVA nacional? Essa pergunta é para o doutor Eurico. Eu acho que o grande problema do Brasil, eu ouço o Fernando Rezende falando há muito tempo, e nós temos uma federação de papel, não é? Foi posta na Constituição, é cláusula pétrea, mas nunca aconteceu na prática. E eu acho que o desafio de repensar estruturas é justamente eu criar uma federação, fazer com que essa federação tenha sentido. Então, alguém me perguntou no intervalo aqui, não é? Quem vai ser a pessoa competente para essa nova sua proposta de IVA, não é? Eu respondi para a colega, quem você gostaria que fosse? Então, acho que tem um desafio nosso para debater. Será que é melhor com a União? Ou será que é melhor que os estados façam essa proposição e levem esse tributo depois para a União?
Eu acho que tenho a experiência do ENCAT aqui, na coordenação da nota fiscal eletrônica, o exemplo do Simples Nacional, que foram exemplos de diálogo entre União, Estados e municípios, em que conseguiu-se levar soluções para o governo federal. Então, eu acredito muito mais numa solução conversada, em que nós possamos, entre nós, criar volume no debate e levar uma proposta de um design institucional que possa ser adotado pela União e com isso, criar um desenho efetivo, funcional de federação, do que qualquer solução que venha de cima para baixo, como uma imposição. Ou seja, nem a favor nem contra. Tudo depende de como a gente tem que fazer esse desenho. Incentivo. Parabéns pelas ideias. Como seria a alteração da Constituição para o IVA de 1%? A minha vida inteira eu tenho estudado Direito e fui aluno geral da Taliba para valorizar o direito constitucional, os plenos do direito. E o que eu vejo é que eu faço o que eu quero com a Constituição. Eu interpreto do jeito que eu quero mercadorias, serviços, de acordo com o argumento, eu posso aplicar regra ou princípio, eu posso falar que não cumulatividade pode, eu posso fazer tudo com a Constituição. Se a gente chegar numa decisão que a gente quer fazer uma coisa boa, não quer simplesmente buscar justiça, não quer buscar certeza, a gente quer fazer uma coisa boa, a gente quer mudar o sistema para o melhor, quer reorientar o sistema, eu começo a enxergar um novo quadro que me deixa muito feliz, muito satisfeito como profissional e professor de Direito, que eu começo a perceber que eu posso, dentro de um processo democrático, repensar, eu posso mudar a Constituição só por interpretação, mas mais do que isso, eu posso começar a pensar num processo que eu vou mudar a Constituição, em que todos nós vamos deixar muito claro o porquê que eu estou mudando a Constituição. Acho que um pouco da fala do Lobato é essas mudanças de Constituição de gabinete, em que eu fui criando uma série de dispositivos numa superconstituição, que é um problema. Eu lembro que o Atariba dizia que a gente tem uma Constituição exaustiva, que está tudo na Constituição, tudo é constitucional. O que adianta isso? Não adianta nada, porque o Supremo demora 10 anos para apreciar uma questão constitucional. Simplesmente eu não sei o direito. Então, eu fico com esse direito patético que é um não direito. Então, eu acho que o desafio, é o desafio do direito numa missão como essa, é pensar que regras eu quero colocar na Constituição. Então, eu vou colocar a não cumulatividade na Constituição. Por que eu vou colocar a não cumulatividade na Constituição? Fortalecer com todos os princípios e as razões e as justificações do por que eu quero colocar a não cumulatividade de fato na Constituição. Estabelecer um período de transição na Constituição, ou através de leis complementares, de como vai ser essa mudança de regime. E depois, todos nós juntos que propusemos essa mudança, nos tornarmos protagonistas para garantir que essa Constituição seja aplicada e que, em função e na lógica e no contexto de que essa alteração foi proposta e foi criada. Tem um problema de paranoia no direito, que a gente fica buscando como se o que quis dizer o legislador constitucional, o que quis dizer dessa alteração. Na verdade, ninguém sabe, porque ninguém consegue ter transcrita ou documentada a intenção do legislador, a questão da voluntas legis. Mas, dentro de um outro cenário, eu posso construir um cenário de futuro do direito, fundamentando regras que devem ser aplicadas e com toda a justificativa e todas as garantias para que efetivamente elas façam diferença, não para um passado que eu não tenho controle, para poder entender a intenção de quem criou, mas para construir um futuro que eu quero que aconteça. Então, eu acho que é uma forma de criar o direito para a esperança. Para o Eurico descansar um pouco, tem mais pergunta para você. Eu vou passar uma pergunta para o Lobato. Lobato, a partir do quadro explicativo dos problemas da administração tributária, a Fresp poderia propor a criação de grupos de trabalho para dar prosseguimento a esse importante trabalho. Gostaria que o senhor comentasse. Pois é, então, aqui é interessante essa pergunta por um aspecto, porque esse trabalho, ele, antes de ser apresentado aqui,
Quer dizer, ele foi apresentado 2 vezes. Ele foi apresentado, como eu disse, na Assembleia da Febrafite, e antes disso ainda foi apresentado para o secretário da Fazenda. Mas, na realidade, o secretário com problemas de agenda, quer dizer, o tempo que teve para fazer essa apresentação foi extremamente reduzido, e nós tivemos uma demonstração de interesse dele, de conhecer os resultados desse trabalho, e ele nos pediu, nessa reunião, que reuníssemos o grupo que trabalhou nisso, né, para apresentar para ele esse trabalho. Então, nós temos, não está agendado ainda, mas, quer dizer, a previsão de... Está agendado já? Então, dia 25. Então, nós vamos ter, no dia 25, a apresentação pelo grupo ao secretário da Fazenda. Quer dizer, daí vai depender, pode ser, né, quer dizer, estou fazendo uma hipótese, quer dizer, pode ser, ele pode manifestar interesse em que esse trabalho se aprofunde, e daí pode acontecer uma série de coisas. Quer dizer, a Fresp, em nenhum momento nessas questões, ela busca ser protagonista do processo de discussão, não se trata disso. Quer dizer, esse trabalho ele pode ser enriquecido dentro da estrutura da Fazenda, se o secretário comprar isso, sim, querer trazer para dentro, para aprofundar essa discussão dentro, não importa. Mas, de qualquer forma, quer dizer, a proposta da Fresp é de que o trabalho prossiga. No começo, a primeira proposta foi não trabalhar com esse grupo, mas com um grupo bem mais amplo. Quer dizer, a gente convidou 20 e poucos colegas que, de alguma maneira, já tinham se manifestado interesse em estar participando em discussões desse tipo. Evidente que depende da disponibilidade desse pessoal, e muitos não podem, porque estão dentro do horário de trabalho, ou têm compromissos, são convocados para outras coisas, moram fora. Quer dizer, então, a gente tem que equacionar uma série de coisas para fazer a continuidade disso, mas a ideia é que esse grupo se amplie, sim. Quer dizer, só que nós precisamos agora deixar acomodar essas coisas todas, fazer essa apresentação, ver como é que a coisa se desenvolve, inclusive com a possibilidade de trazer tecnologia para a gente fazer à distância, né, essas discussões, quer dizer, para que as pessoas de locais mais distantes possam estar participando. É isso, quer dizer, mas a ideia é que se amplie, sim, a discussão. Agora uma pergunta para o Eurico. Gostaria que ele escrevesse melhor como você visualiza qual deveria ser o trabalho do auditor fiscal no IVA 3.0. Parabéns pela proposta e exposição. Bom, eu acho que o novo agente fiscal vai trabalhar em uma das embaixadas brasileiras no exterior. Vocês podem escolher entre Roma, Viena ou algum país com praias mais interessantes, para estar divulgando o ambiente de negócios brasileiro, para estar abrindo portas, exercendo uma função diplomática, efetivamente, de como é bom investir no Brasil, como existe hoje em dia essa guerra fiscal, de alguma forma, já existe esse espírito. Eu acho que está divulgando que no Brasil nós temos um sistema simples, transparente, que ele pode investir, que ele vai ter retorno, que não vai ter contencioso tributário, vai poder se dedicar a um trabalho intelectual, vai poder negociar, hoje em dia, o trabalho que faz por esse auditor, para dar o exemplo que a Fernanda dá aqui, um grande advogado de Pinheiro Neto, que vai lá e recebe, pensa negócios, quem pode fazer isso é o auditor fiscal, porque ele não vai precisar mais do advogado, porque ele tem alguém de dentro da estrutura do Estado que vai fazer esse trabalho por ele. Eu acho que é uma nova perspectiva do auditor como sendo um facilitador do ambiente de negócios, e não é mais um cobrador de impostos, é um facilitador de negócios e divulgação dos nossos produtos nacionais. Você descreveu o impacto dessa perversa lógica sobre os colegas mais experientes. E como você vê o efeito sobre os recém-ingressos na Cefaz? A causa da desmotivação generalizada
sistêmica, como seria o trabalho do FR em um bom modelo? Bom, descrever bom modelo é difícil, né? Eu acho que ele é o resultado, quer dizer, essa questão dessa metodologia ela é super interessante, quer dizer, ela começa com esse momento explicativo e vai aprofundando, descobrindo quais são os grandes nós que devem ser atacados, né? E você vai construindo esse modelo, quer dizer, ele chega, como nós chegamos há 10 anos atrás, 12 anos, eu não me lembro, o Clóvis ainda estava na CAT, né? Mês que vem faz 13 anos que eu saí. Então faz 14 anos por aí que a gente fez essa proposta e ela dizia respeito a um momento, quer dizer, foi um trabalho que envolveu muita gente, né? Foi um trabalho super interessante e que infelizmente depois ele acabou ficando parado, né? E foi desmanchado, mas tinha uma proposta muito interessante. Eu acho que alguma coisa daquilo se aplica, mas eu acho que não importa. Quer dizer, o que é fato é que os contribuintes eles se organizam numa lógica que não é a lógica espacial que era da economia de 40 anos atrás. Quer dizer, quando há 40 anos atrás, você tinha um fiscal que batia na porta do contribuinte, fiscalizava, pegava o livro, analisava, ele enxergava todas as atividades do contribuinte ali. Hoje você não faz mais isso, quer dizer, hoje os contribuintes se organizam, inclusive em redes de sonegação, né? Eles se organizam em múltiplas regiões e com um planejamento, né, absurdamente complexo. E a nossa organização ela não está preparada para isso, quer dizer, ela não se articula para ver isso, quer dizer, ela não tem os instrumentos adequados para isso. E isso é importante. Quer dizer, então, o que eu acho que é o mais perverso do ponto de vista do fiscal novo, aí já é outra questão, é que o fiscal ele sai da universidade, quer dizer, o pessoal que sai fresco, né, da universidade, recém-formado, que se formou nas técnicas mais avançadas seja de tecnologia de informação, seja de gestão, seja do que for, né? Auditoria, contabilidade, essas coisas todas, chega com aquele gás para aplicar os seus conhecimentos num ambiente de trabalho que exija dele aquilo, que revele dele a capacidade que ele tem de doação para a organização, e é frustrado naquilo invariavelmente, quer dizer, ele baixa uma coisa porque o trabalho se mediocriza, se é que existe esse verbo, mas não importa, quer dizer. Então, eu acho que isso é um motivo de uma frustração gigantesca para o fiscal novo. Então, a relação que ele passa a ter com a organização é uma relação de total descompromisso. Quer dizer, a gente assiste hoje muita gente declarando que quer prestar concurso para outras carreiras de Estado, e começa a buscar alternativas de satisfação pessoal fora do ambiente de trabalho. Isso é pavoroso. Isso é pavoroso, né? Para a pessoa individualmente e para a organização. Quer dizer, são duas coisas extremamente perversas do ponto de vista da capacidade, do patrimônio intelectual da organização. Então, acho que é isso. Esse é o... Tem uma pergunta aqui sem destinatário, então eu vou apropriar dela e vou responder. Em diversos congressos e seminários assistimos a propostas maravilhosas, mas todas ficam perdidas. Como aproveitá-las? Eu já disse há pouco que se trancar numa sala, o Bernard, o Fernando, o Eurico e eu, em 3 dias a gente faz um desenho tributário maravilhoso, lindo. Isso é a coisa mais simples do mundo. É só pegar um livro básico de tributação, ver quais são os pressupostos que devem orientar aquele modelo, neutralidade, eficiência, aquela coisa toda, simplicidade, etc. E, com base nesses preceitos, a gente desenha o imposto. Não é aí que está a dificuldade. A dificuldade está em submeter esse desenho ao parlamento, submeter esse desenho aos conflitos federativos. Esse é o problema. E é por isso que todas as discussões de reforma tributária, muitas propostas, inclusive formalizadas na forma de anteprojeto,
começam lindas, grandes, amplas, né, que prevenham mudar tudo, a tributação direta, especialmente sobre patrimônio, que é pouco explorada, fazer uma tributação de renda mais justa, etc., e tributação do consumo. Depois da primeira rodada de debates, a discussão se afunila para a tributação do consumo. A tributação da renda e patrimônio é uma coisa politicamente complicada. Vamos tratar de tributação do consumo, que é o grande nó do sistema tributário brasileiro. Então, vamos começar a discutir tributação do consumo. PI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, etc., que é aquela maluquice, aquela tragédia tributária que nós vimos esses 2 dias. Na terceira rodada de debate, a tributação do consumo se cinge para a reforma do ICMS. Porque mexer com o prefeito, são 5.000 e tantos donos de ISS, é complicado, mexer com o PIS/COFINS altera a distribuição setorial da carga. Vamos cingir a reforma do ICMS. Isso na terceira rodada de debate. Na quarta rodada de debate, chega-se à conclusão que mexer com o ICMS, como um todo, é muito complicado. Então, vamos tentar consertar pelo menos um, e talvez o mais importante dos defeitos do ICMS, que é a tributação de destino, que é a tributação no destino, que é acabar com a tributação na origem, para, pelo menos, acabar com a guerra fiscal. E não é outra coisa que nós estamos vendo hoje. O debate de reforma tributária se cingiu no debate sobre a tributação da alíquota interestadual. Ponto final. E agora precisamos de uma quinta rodada de debate, porque isso também não está dando certo. Tem problemas de manutenção, quando se acaba com a tributação de fronteira, quando se aplica o destino, ou quase destino, no caso do 4%, você tem problemas do estoque de benefícios que ficam sem suporte, porque o que financia o benefício, já foi dito aqui, é a alíquota interestadual, que é aquele dinheiro duto que tira dinheiro do Estado, do Tesouro do Estado Consumidor e joga para o Estado Produtor. E esse dinheiro é devolvido para o produtor atraído no contexto da guerra fiscal. Então, quando se acaba com a tributação de fronteira, acaba-se com a munição da guerra fiscal. Mas e aí os projetos? Então, há que se discutir várias coisas. Como é que nós vamos tratar do passado e como é que nós vamos tratar do futuro? Ou seja, qual é o phasing out e quanto tempo vai ter em quanto tempo nós vamos fazer essa transição? Para completar, modelos maravilhosos existem, são fáceis. O nosso Eurico, hoje, apresentou um modelo maravilhoso. Criar um IVA perfeito que lentamente, num horizonte de 15 anos, ou 50 anos, se quiser, vai crescendo e a gente vai isso permite eliminar os impostos malucos que nós temos hoje, que é o PIS, COFINS, ISS, ICMS, etc. É uma ideia maravilhosa. O problema é como submeter isso no parlamento. Como nós vamos discutir o Pacto Federativo. Diz o Eurico, não, mas aí a gente faz um modelo limpo, bonito, que vai fazer inveja para o resto do mundo, e aí a gente distribui para o Estado municipal. A gente quem, cara pálida? Quem é que vai fatiar esse bolo? Não vai ser eu, nem a FIP, muito menos a FGV. Vai ser o parlamento. Vai ser os Renans, os Eduardos Cunhas da vida, que vão dizer quanto vai para quem. E aí acabou o jogo. Aí melou o jogo. É muito complicado o debate tributário por conta desses conflitos todos, porque qualquer reforma tributária, qualquer aperfeiçoamento tributário vai implicar perdas e ganhos, tanto de receita quanto de poder político. Quando se acaba com a guerra fiscal, por exemplo, quando se aplica o princípio de destino para acabar com a guerra fiscal, você tem 2 tipos de perda. Perda financeira para os estados exportadores líquidos e perda de poder político para os estados guerreiros. E aí, bom, aí a gente cria 2 fundos, um para compensar os estados guerreiros, um fundo de desenvolvimento regional, para eles brincarem de desenvolvimento regional, e outro fundo de compensação de perdas para os estados perdedores se recomporem. Bom,
Esse dinheiro vai sair, se esse fundo sair, vai sair da União. Como a União não tem folga fiscal, vai ter que aumentar a carga tributária, ou seja, vou ter que chamar o distinto público contribuinte para financiar essa micro-reforma tributária, que seria meramente o tratamento da alíquota interestadual do ICMS. Em síntese, desenhar modelos é muito simples. O problema é submetê-los aos conflitos federativos, submetê-los ao parlamento. E aí é que a coisa complica. E não é por outra razão que a gente está a gente começou a discutir reforma tributária logo após a Constituinte de 88. Em 93, já por disposições transitórias, a Constituição já existia aquela reforma constituinte, prevista na Constituição, para rediscutir o modelo tributário. Se discutiu durante vários meses. À época era ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira, eu acabei participando desse debate. E depois de muita discussão, sabe o que sobrou de reforma tributária de 93? Sobrou a criação da CPMF e da DRU. Por isso eu morro de medo quando se fala em reforma tributária. Eu falei, vai sobrar mais uma CPMF. E agora já tem uma CPMF aí na agulha para ser disparada. Em síntese, fazer modelo tributário é fácil, o difícil é implementá-lo. Tem uma outra pergunta aqui do amigo Macambira. E essa ele... Hein? Do Arimateia, José Arimateia. Ele faz longas considerações, mas, em síntese, eu vou sintetizar o que ele fala e tentar responder de forma bastante sintética também. Sempre que se analisa a crise financeira, se fala em corte de gastos num país tão carente de serviços públicos, etc. e tal. Ou seja, se fala em mexer no estado do bem-estar social. Cortar os poucos atendimentos do Estado é perverso, os recursos necessários se perdem na sonegação, que é verdade, e por aí vai. Mas a síntese da questão é essa. O problema é o seguinte, publiquei ontem no Estadão um pequeno artigo que analisou a questão da criação da CPMF agora. Essa história E eu começo o artigo dizendo, olha, não existe almoço grátis. Cada centavo que o governo gasta tem que sair do bolso do contribuinte. O Estado é uma ficção jurídica. O Estado não produz nada. Ele arrecada e gasta. Se o Estado arrecada 37% do PIB, ele há de gastar 37% do PIB, nem mais nem menos. Nós temos hoje um Estado brasileiro que custa 45% do PIB. E é claro que, se gasta 45% do PIB, não cabe numa carga tributária de 37% do PIB. Você tem um buraco aí de quase 9%, que não é outra coisa senão o chamado déficit primário das contas fiscais. Nós temos um buraco de 9% do PIB, que é o quê? A diferença entre o que o Estado arrecadou e o que o Estado gastou. Aí, no primário, inclui o juro, que também é uma despesa, é despesa financeira. E aí o governo, apesar de tudo isso, ainda faz uma proposta orçamentária para o ano que vem, com um novo déficit primário, ou seja, além dos 9%, vão aumentar um pouquinho para 10%, como se fosse infinita a capacidade de endividamento do Estado. E aí deu no que deu. Deu no que deu. Nós temos que cortar despesas sim, mas não tem nem onde cortar, porque os gastos públicos, federais especialmente, eles têm uma rigidez muito grande em função de direitos constitucionais. Sobra muito pouco para cortar no gasto. Então, essa brincadeira toda que se fez, essa esbórnia com o dinheiro público que se fez, nós somos chamados agora para pagar a conta. Então, temos que criar, sim, a CPMF, que eu acho um horror. Mas eu, inclusive, no artigo de ontem, hoje também dei uma entrevista, falei, olha, eu prefiro 3 anos de horror do que o caos, porque a alternativa de não fazer nada agora, não tem onde cortar na despesa.
preferível que você crie um imposto muito ruim do que não se faça nada, porque a alternativa é o caos. Se a gente não buscar minimamente um reequilíbrio das contas públicas, as consequências serão trágicas, em termos de explosão da inflação, de explosão do desemprego, e, de repente, uma previsão maravilhosa para a economia do ano que vem de menos 1%, vira uma previsão de menos 8%. Isso é uma tragédia. Tudo isso por quê, Arimateia? Porque, para se gastar, tem que se arrecadar. E a economia brasileira não tem mais, nós estamos no limite da carga tributária. O objetivo desse seminário, principalmente, é esse: caminhos para aumentar a eficiência da máquina fiscal, ou seja, aumentar a nossa capacidade de combater a sonegação. É nossa essa responsabilidade. Não é da presidente da República, nem do governador, é nossa. E é por isso que nós estamos aqui há 2 dias discutindo formas de melhorar a nossa efetividade, a nossa eficácia, a eficácia do nosso trabalho. É por isso que nós estamos aqui há 2 dias discutindo melhoria da qualidade dos impostos e melhoria da qualidade da administração tributária. Só assim que se combate a sonegação, não é com discurso.